Bom dia, que maravilha! Vamos fazer uma prece. Jesus, nosso mestre e amigo, nós queremos nesta manhã colocar em tuas mãos todos aqueles governantes, nosso presidente, os governadores, os prefeitos, todos aqueles que assumiram cargos para auxiliar os seus irmãos na travessia. Olhe, Senhor, pelos presidentes de todas as nações da terra, para que esses irmãos todos possam buscar em Ti o modelo da transformação de nossas almas. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje eu quero convidar vocês para conhecer a doutrina espírita. Nós estamos já prestes a iniciar os cursos em nossa casa espírita. No próximo sábado, nós vamos ter um evento para levar a todos os corações um momento de palestras, entretenimento sobre a doutrina espírita, a importância de conhecer o espiritismo. E no dia 14, nós vamos iniciar os cursos de nossa casa espírita. Então, você está convidado a estar conosco, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando o Evangelho, o livro O Evangelho por Emmanuel, comentários às cartas de Paulo. E estamos transmitindo as mensagens por meio da mediunidade de Chico Xavier, referente à carta aos Efésios. Portanto, ponde-vos de pé. Efésios, capítulo 6, versículo 14. A mestra divina, arrancando-nos ao reduto da delinquência e arrebatando-nos ao inferno da culpa, a que descemos pelo desvario da própria vontade. Concede-nos o Senhor, a mestra divina, que, apoiada no tempo, se converte na enfermeira de nossos males e no anjo infatigável que nos ampara o destino. Paciente e imperturbável, devolve-nos todos os golpes com que dilaceramos o corpo da vida, para que não persistamos na grade do erro ou nos cárceres do remorso. Aqui, modela berços entre chagas atrozes com que nos restaura os desequilíbrios do sentimento. Ali, traça programas reparadores entre os quais padecemos no próprio corpo as feridas que abrimos no peito dos semelhantes. Agora, reúne nos laços do mesmo sangue ferrenhos adversários que se digladiavam no ódio, para que se reconciliem por intermédio de prementes obrigações, segundo os ditames da natureza. Depois, constrange a carência aflitiva no lar empobrecido e doente. Quantos se desmandaram nos abusos da avareza e da ambição sem limites, a fim de que retomem ao culto da verdadeira fraternidade. Hoje refaz a inteligência transviada nas sombras pelo calvário da idiotia. Amanhã recompõe com o buril de moléstias ingratas a beleza do espírito que os nossos desregramentos no corpo transformam tantas vezes em fealdade e ruína.
Aqui, corrige, adiante esclarece, além reajusta, mais além aprimora. Incansável na marcha, cria e destrói, para reconstruir ante as metas do bem eterno, usando aflição e desgosto, desencanto e amargura, para que a paz e a esperança, a alegria e a vitória nos felicitem mais tarde no santuário da experiência. Semelhante gênio invariável e amigo é a dor benemérita, cujo precioso poder sana todos os desequilíbrios e problemas do mal. Recordemos, no recinto doméstico ou na estrada maior, ante os amigos e os desafetos, na jornada de cada dia, quando visitados pela provação que nos imponha suor e lágrimas, serenemos o próprio espírito e, sorrindo para o trabalho com que a dor nos favorece, agradeçamos a dificuldade, aceitando a lição. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Ceifa de Luz, da editora FEB, no capítulo 32. Paulo nos chama a atenção o fundo desta mensagem, para a gente se colocar de pé. Esta é a fala de Paulo, que nós temos que nos colocar de pé. Meus amigos, a doutrina espírita ela nos esclarece os porquês de tanta dor e tanto sofrimento. E se nós pararmos para analisar, somente entendendo a reencarnação é que nós vamos compreender as causas e as consequências dos nossos sofrimentos e dores. Hoje vivemos numa situação de pobreza, devemos sempre nos atinar que esta lição nós devemos aprender, porque numa oportunidade anterior nós tivemos condições financeiras e negligenciamos. Só vou contar uma historinha que está relatada nesse livro aqui, Jornada dos Anjos. É um livro gostoso de ler, né? Jornada dos Anjos. Meus amigos, neste livro conta a história de Constantino e de Licínio e de mais outros personagens. Constantino foi um imperador romano. Então, ele utilizou de toda a potência de sabedoria, de inteligência que ele tinha para a força, para guerras, para o poder, para o orgulho. E ele não veio com essa missão de de viver o orgulho, ele tinha que viver a humildade. Depois que ele desencarna, ele vem reencarnar só em 1800 e pouco, consta nesse livro. E como que ele reencarna? Ele reencarna numa situação muito dolorosa, sem os braços e sem as pernas, e ainda com muita dificuldade mental para entender, nem falar ele conseguia falar direito. E viveu uma encarnação curta lá de quase 30 anos, vindo a desencarnar. E recentemente ele renasce, agora na década de 1980, 90, ele já está adulto e na história deste livro, e volta a ter as suas condições normais
do intelecto. Então, quando nós utilizamos muito mal as competências e as atribuições a nós conferidas, nós devemos nos preocupar com a próxima vida nossa. Vamos ter que nos olhar, como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que as dores e sofrimentos nossos de hoje são resquícios do nosso ontem mal vivido, do nosso passado. Além das dores desta encarnação, que nós, por negligenciarmos a lei do amor, por negligenciarmos a lei pregada por Jesus, achando que fazer o bem é coisas de beatos, coisas de velhos, não. Todos nós somos convidados a fazer o bem. E devemos, como diz Paulo em Efésios, nos colocarmos de pé diante da situação em que nós nos encontramos. Sair da faixa vibratória da queixa e de nos colocarmos como coitadinho, como a vítima. Sabemos das nossas dores, dos nossos sofrimentos, sabemos das grandes dificuldades materiais que passamos, sabemos das dificuldades mentais que temos, mas se nós, hoje, na oportunidade desta colheita, dedicarmos constantemente ao bem, disse-nos Pedro, a multidão de pecados será diminuída pelo tanto que nós amarmos. E disse Jesus, aquele que amou tanto, seus pecados estão perdoados. Então, meus amigos, se nós nos dedicarmos ao bem, à tarefa da caridade, tudo aquilo que é mal em nós, as dores, os sofrimentos, vão sendo diminuídos. É claro que aquilo que nós temos que passar nesta encarnação, a prova que nós temos que passar, as expiações que temos que cumprir, ela vai até o momento programado. Mas teremos sempre o apoio de irmãos abnegados que estarão ao nosso lado, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, a nos auxiliar e a nos guiar. Então vamos pedir a Jesus, neste instante, a paciência, a brandura, para que continuemos na tarefa. Amado Mestre Jesus, nós agradecemos os ensinamentos que aqui aprendemos nesta manhã e rogamos, Senhor, que nos dê a brandura, a paciência, para continuar na tarefa, o entendimento necessário para viver o teu Evangelho. Fica conosco, Senhor. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz.